Você falou sobre o presidente Edinaldo Rodrigues, sobre a reunião que vocês tiveram ali junto com outros clubes do Nordeste. O Bahia e a CBF nos últimos anos têm tido algumas rusgas no relacionamento e você chegou a protagonizar algumas. Hoje, como é que está a sua relação com o Edinaldo? Como é que está a relação com a CBF? E como tem sido colocar o Grupo City nessa relação? Olha, eu não tive rusga com a CBF especificamente, Ulisses. Eu sempre fui E eu fui assim na minha vida inteira. Na minha vida inteira foi assim. Se eu tô num lugar, eu vou dar minha opinião sobre as coisas. Eu não sei ser pela metade, assim, né? Ah, vamos fingir que a gente não tá vendo, deixa pra lá. Eu não sou assim, é minha característica. É a minha característica, assim. Tanto que eu digo, tem uma coisa que eu acho muito legal, assim, que fala assim, se você é um cara que se dá bem com todo mundo, você não tá fazendo as coisas certas. Porque o ato de ser um agente, né? Você ser um agente... Você agrada e desagrada. Não tem jeito. Se você quiser agradar todo mundo, meu amigo, você não vai sair do lugar. Então, assim, lógico que você tem que saber com o que você está brigando, pelo que você está brigando, qual o objetivo daquela briga. Então, na CBF, eu sempre fui muito combativo por alguns temas, né? De qualidade de arbitragem. Aqui eu não vou ficar só olhando para trás de 2021 e dizer que o Bahia caiu. Aquela sequência de 3 jogos. Mas, né? meu amigo, deixa eu te falar. Se você olhar os últimos 8 jogos, 7, nos últimos 8, 7 nós fomos prejudicados diretamente pela arbitragem. Os mais emblemáticos, Flamengo, Juventude. A mão de Conte, né? A mão Senhora. do peito de Conte. Né? O Juventude é um absurdo aquilo. A Juventude era um jogo que foi confronto direto. Né? Então, assim, a gente teve uma sequência de erros graves de arbitragem que eu tive que ir, de certa forma, para combater ali o sistema arbitral brasileiro, que é muito defeituoso. É muito defeituoso. Muito blindado também? É blindado porque é defeituoso. Porque se você blinda porque ele é bom, ok, mas você blindar o defeituoso, você não evolui. Né? Eu dei um exemplo. Ontem eu conversar com o árbitro do jogo contra o Bahia de Feira. Diego Pombo. Não pode, velho. Não pode. Eu falei, Pombo, não, com todo respeito, não pode. Um árbitro como ele, de nível nacional, não pode permitir que o jogo pare como parou daquele jeito. É uma vergonha para o futebol brasileiro. Não pode. A norma esportiva diz que deve parar o jogo em caso de lesão, potencial lesão grave. Não dá para cada jogador que cair no campo tá parando para atender. 13 minutos de acréscimo. Mas, né? Aí ele falou, mas eu compensei, presidente. Mas a gente não quer um aumento de acréscimo. A gente quer um jogo que corra. Né? E é um árbitro de bom nível. Né? Eu gosto dele pessoalmente. Né? E acho que é um cara que já mostrou que tem competência. Mas, assim, eu fiz a minha crítica. Especificamente. Veja, tem uma coisa do futebol, Ulisses, me desculpa falar uma coisinha especificamente do campo aqui, mas é uma coisa muito curiosa. O quarto árbitro levanta o número para fazer a substituição. Ele vai tirar o número 8 e entrar o número 15 de um time que está ganhando o jogo. O número 8 vê a placa e finge que não é com ele. O que o árbitro faz? Fica procurando cadê o número 8 e arrastando o número 8 para fora do campo. Meu amigo, o time está dizendo que ia fazer substituição. O cara que vai ser substituído não está vindo, rola o jogo. O árbitro fala assim, no próximo intervalo, se ele quiser sair, ele sai. Se ele continuar se escondendo, ele continua em campo. É simples. Será que o árbitro é humilhante? O árbitro tem que procurar o jogador que vai sair do campo? Por mim, tá cara ali O cartão. Jones ficou se escondendo. O Jones ficou se Mas escondendo no meio do bolo. O Fernando, não precisa cartão, é só não fazer a substituição. É assim, levantou a placa, o jogador vai? Não vai, então rola o jogo. Continua. Rola o jogo. Na hora que ele for, eu paro. Ele vai primeiro, depois, quando ele for, eu paro. No próximo intervalo, na próxima vez que o jogo paralisar, a gente vem de novo. Então, coisas assim que fazem com que a Europa tenha um número de bola rolando infinitamente maior do que o futebol brasileiro. E os jogadores também têm culpa disso, dirigentes têm culpa disso. Porque nessa lógica, quando o Bahia fez 2-1, aí também o nosso goleiro começou a cair, já virou uma resenha. Virou uma resenha, né, dentro do estádio. Catimba então, assim, Argentina, quase. Voltando para o tema da sua pergunta, eu sou um cara combativo onde eu passo. Né? Eu procuro comprar as brigas que merecem ser compradas. E acho que essas brigas geraram evoluções do futebol brasileiro. Né? Se a gente for olhar de lá para cá, não só em relação à Copa do Nordeste que eu citei, mas uma série de posicionamentos dos clubes de 2018 para cá fizeram com que a CBF fosse muito mais aberta aos clubes. A CBF praticamente os clubes não frequentavam a CBF e não eram ouvidos pela CBF. Sempre tinha a lógica de federação e as federações falam com os clubes. De 2018 para cá isso melhorou muito. E o presidente Edinaldo, devo dizer, e aí a gente sim, não só no Nordeste, mas o futebol brasileiro precisa olhar para isso, como um presidente
que é solícito, ele não consegue atender tudo e ele não concorda com tudo, e é normal, eu também tenho minhas divergências, não concordo com tudo, mas uma coisa que o futebol brasileiro tem na CBF hoje é uma casa aberta aos clubes brasileiros. Aberta. Teve até uma reunião com clubes da Série D, né? Imagine isso. Então, assim, isso é muito importante, porque a alma do futebol brasileiro, com todo respeito às federações, e tem uma relação ótima agora com o Ricardo, a gente teve nossas brigas no passado, mas nada que fosse representativo. Hoje temos uma relação ótima e ele está conseguindo fazer uma gestão que, para mim, o futebol baiano está melhorando e está mais valorizado, se você for olhar, né? O campeonato passa a ser mais interessante, os clubes do interior estão mais fortalecidos. Mas, assim, as federações não são a alma do futebol brasileiro. A alma do futebol brasileiro é o clube. E Edinaldo tem conseguido fazer um movimento de relacionamento, de vínculo, uma demonstração maior do que tudo. Quando a gente imaginava que um presidente da CBF seria favorável à Liga do Futebol Brasileiro? Era inimaginável isso. Então, só essa postura de Edinaldo mostra que, no final das contas, o que está ali não é uma disputa pelo poder. É, de fato, uma tentativa real, um movimento real, que eu sinto como real, de avanço do futebol brasileiro. Tem algumas perguntas aqui de